Essa é uma das casas mais estilosas de Florianópolis e vocês vão entender o porquê agora. Essa é provavelmente uma das casas mais diferenciadas de Florianópolis, mas a que mais conversa com a nossa querida Ilha da Magia. Essa casa ela foi desenvolvida por uma arquiteta francesa e foi inspirada em elementos da Indonésia. E já começa com essa parte da fachada que substituiu essas colunas que tradicionalmente são de alvenaria por essa arquitetura de bambu. Aqui a gente tem 3 vagas de garagem que acomodam 3 veículos e mais 3 veículos ao fundo. Aqui então a gente tem esse acesso de pedestre, que dá o acesso direto à porta de acesso principal da casa. E eu quero saber se vocês estão preparados para conhecer essa casa. E aqui a gente já é recebido por esse ambiente de sala de estar e jantar muito aconchegante. Cada elemento, cada detalhe dessa casa conversa demais com toda a arquitetura dela. Como vocês podem ver, a gente tem então esses tons mais claros que conversam muito bem com esses detalhes de estrutura da casa em madeira, né? A gente tem um ambiente todo integrado, então a gente é recebido aqui, você recebe o pessoal, seu ambiente de estar, mas ele já integra com essa área externa da casa, o que deixa tudo mais aconchegante. E eu sou apaixonado por casa mista, mas essa casa aqui, ela é diferente, porque ela remete muito a uma casa onde eu vivi os melhores momentos da minha vida, então trazem boas lembranças dessa época. E eu quero chamar a atenção no detalhe para vocês, gente. Aqui, essa parte externa, então ela foi feita toda com madeiramento de lei. Os brises aqui que foram feitos, para vocês terem uma ideia, o proprietário dessa casa, que contratou a equipe que ia construir, trouxe o empreiteiro da obra lá de Brasília e só contratou a equipe se esse cara viesse para reproduzir um trabalho que ele já tinha desenvolvido lá, porque ele queria que saísse no capricho e nos mínimos detalhes como ele combinou. Então essa parte de brise, madeiramento, essas partes foram todas esse rapaz que fez. Então vocês podem ver no detalhe aqui, os marcos da porta, eles não foram até as esquadrias ali de rodapé, eles não foram pregados, eles foram aparafusados, né, para que essas esquadrias não se soltassem. E o acabamento foi feito com uma massinha que imita a madeira, pensando realmente em entregar o máximo de qualidade nos acabamentos, para que tudo combinasse e ornasse muito bem com o que foi inspirado para essa casa. Outro detalhe que a gente tem que chamar a atenção é que as esquadrias dela são todas de PVC, da casa todinha, é tudo esquadria de PVC. O PVC ele é diferenciado porque a durabilidade dele não tem fim. Ele traz isolamento térmico e acústico por conta do vidro duplo, tá? E essa esquadria ela tem um diferencial que ela tem um sistema de travamento de 3 pontos, enquanto a esquadria tradicional ela traz um travamento de 1 ponto apenas. Então aqui realmente foi uma casa que foi pensada para entregar o melhor. E aqui tem esse espaço que ficou uma área gourmet, que na minha opinião ficou sensacional, porque você tem um espaço de estar separado, onde você pode receber os amigos, o pessoal tá aqui, a gente tem essa mesa de jantar aqui fora separada, e a gente tem esse espaço que ficou sensacional, porque ficou uma cozinha externa, mas você pode fazer o seu churrasco, você consegue fazer aqui, você tem um forno de pizza
Então tem essa mesa de apoio para o pessoal que estiver usando a área aqui para fazer o churrasco, a pizza, conseguir servir tudo aqui e também manter essa integração para que quem estiver aqui ainda faça parte dessa área social aqui. E outro ponto interessante a se falar, aqui a gente tem então esse espaço da piscina, tá? Aqui a gente tem uma sauna, toda fechada, toda pronta. E posso deixar de falar é que a pedra da piscina, ela é uma pedra que ela vem da Indonésia, né? Então ela tem um detalhe que é muito legal, que quando você molha ela, aonde você vai molhando, a pedra ela vai mudando de cor. Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí no detalhe, mas vocês vão perceber que, diferente das outras pedras aqui ao redor, ela vai ficando num tom de verde mais claro do que aqui, entendeu? Então ela tem realmente uns diferenciais que fazem todo sentido. Essa pedra, inclusive, se você quiser, existe um produto que você pode passar e aí ela permanece sempre nesse tom que vocês podem ver dentro da piscina, que é um azul mais claro, um azul ciano mesmo. Aqui a gente tem um pé de jasmim manga, que é uma árvore incrível. Uma pena ela não tá toda com as folhas e carregada, porque ela fica linda demais aqui nesse espaço. E vocês podem ver que todos os elementos dessa casa são inspirados na Indonésia. Essa casa aqui é perfeita para quem gosta de viver essa vida aqui de Florianópolis, que é um lifestyle surf, kitesurf. Você tá pertinho da praia da Joaquina, então você consegue ter um acesso prático e rápido ali. Aqui eu acho legal até mostrar, Camila, no detalhe, o que eu falei, ó. A arquitetura toda em bambu é um ponto muito importante e que a arquiteta que projetou essa casa pensou muito bem. Vocês vão ver que a casa tem muitas janelas e ela foi projetada para pegar a melhor fachada solar para que entregasse o máximo de iluminação natural possível para dentro da casa. Então ela é uma casa que, mesmo se você apagar todas as luzes num dia iluminado, você fica com a casa que não precisa ter iluminação ligada dentro dela. Seguindo por aqui, ó, quero mostrar para vocês um detalhe bem legal, tá? Provavelmente deve ter aparecido nos vídeos já, mas esse sistema de calhas aqui não é à toa. A casa ela tem um sistema de coletor de água, que toda a água da chuva que é recolhida desce por essas calhas, cai nesse sistema de filtro anti-folhas, né? E aqui ele passa por um filtro com um clorador para fazer um tratamento na água e abastece esse reservatório. Essa água ela é uma água de reaproveitamento de reuso, né? A água da chuva. Então você pode usar essa água aqui para regar as plantas, para lavar um carro, entendeu? Então você tem esse reaproveitamento. Outra coisa muito legal nessa casa, eu até digo que a casa ela é muito autossustentável, é que ela tem um sistema de fotovoltaica que você tem energia na casa. Inclusive, ela gera mais energia do que ela usa energia, então ela devolve energia para a rede. Ou seja, se você tiver outro imóvel, você consegue transferir essa energia que sobra e abater na conta de energia do outro imóvel. Eu vou entrar por aqui, pessoal, para mostrar para vocês aqui. Então a gente está entrando pela área de serviços, o que eu acho muito legal, porque hoje a maioria dos imóveis, a área de serviços é bem pequenininha, como vocês podem ver, a área de serviços é bem grande, até porque era uma dependência de empregada e foi transformada nessa área de serviços aqui. Aqui a gente tem essa cozinha, então, eu sei que tem muita gente que gosta do conceito aberto e tal, mas eu achei bem legal porque o pessoal deixou a cozinha separada aqui. Então você está fazendo algum almoço, uma coisa mais agitada, você simplesmente fecha essa porta aqui e aí você consegue separar os ambientes. E isso é legal até para quando você está fazendo uma comida, tipo uma fritura, alguma coisa, o cheiro da cozinha não passa para o teu ambiente de estar. Então você pode perceber que são coisas que foram bem pensadas para trazer o máximo de conforto para quem mora no dia a dia. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, como eu falei anteriormente, todas as janelas são com esquadria de PVC, então você tem vidro duplo, isolamento térmico e acústico em todos os ambientes da casa. Aqui na sala tem outro detalhe que eu gosto muito. Como eu sou da Serra, do Rio Grande do Sul, lá de Gramado, eu tô acostumado a passar frio e todas as casas que eu morei tinham lareira. Então a gente tem essa lareira aqui que traz bastante
aconchego para a sala, né? Porque realmente essa casa ela é muito aconchegante. Aqui a gente tem o banheiro social. E agora eu vou mostrar para vocês o banheiro e também a parte aqui de baixo que tem um quarto no térreo. E esse quarto é muito legal, porque ele tem uma sacada que dá uma integração ali para a área verde. Hoje ele é utilizado como um home office, como se fosse um escritório, né? E aí você tem esse quarto no térreo que ele é muito funcional para o dia a dia. Às vezes vai receber uma visita, quer deixar separada dessa parte íntima. Você tem então esse quarto aqui no térreo com o banheiro de apoio, tá? Então aqui embaixo a gente tem 2 banheiros, é importante reforçar isso. E saindo aqui, ó, a gente tem então esse espaço de sacada que integra com aquele quarto que eu falei para vocês aqui. Então traz realmente um diferencial, porque a gente não vê cômodos assim na maioria das casas. Outro detalhe que eu quero falar para vocês então a gente tem esse espaço de terreno que continua por aqui. A gente tem aquele portão de acesso lateral aqui da casa. E aqui a gente tem o sistema de maquinário de bomba da casa mesmo, da piscina ali, entendeu? Então eles fizeram as casinhas separadas. Também no capricho, a telha que foi usada aqui é uma telha Shingo, que é o melhor tipo de telhado que existe hoje, tá? E um ponto bem importante a ser levantado aqui, tá? A piscina ela é salinizada, então ela é uma piscina que ela tem um sistema de tratamento automatizado, que faz esse tratamento da salinização e devolve a água para lá. Inclusive, você pode programar os horários e o tempo que você quer que ela repita esse processo, tá? Então a piscina ela é uma piscina de muito mais fácil manutenção. Você não precisa de um piscineiro, você só precisa mandar o produto aqui que faz a parte de decantar a sujeira mais grossa e depois aspirar ela. É uma piscina muito simples de ser cuidada. E agora a gente vai subir para a área íntima. E eu quero que vocês vejam o que é a suíte dessa casa. Um detalhe importante a se falar, gente, aqui essa janela ela é quase de parede inteira, esquadria de PVC também com vidro duplo, e ela ajuda a trazer bastante iluminação natural para esse espaço da escada, né? E a escada também ficou com uma abertura de patamar ótimo. O madeiramento dela é todo revestimento com madeira de lei. Chegando aqui em cima, então, pessoal, a gente é recebido por esse espaço de hall, né, que hoje é utilizado também como um home office. Foi montada toda essa estrutura para fazer um escritório aqui, nessa parte, né, e vou começar mostrando aqui em cima, então, a gente tem esse banheiro social. E aqui a gente tem o primeiro dormitório. Importante falar que moram 2 meninas hoje aqui, então esse aqui é o quartinho da bagunça. Realmente é uma casa que tem pessoas morando, então é uma casa com vida. Aqui fora a gente tem esse espaço que integra com os dormitórios, que ficou realmente um espaço de corredor aqui excelente. Aqui a gente tem esse outro ambiente que quando as crianças eram pequenas era utilizado como um espaço kids, né? Mas hoje pode ser um espaço que pode ser utilizado como um home office aqui na parte externa, né? Aqui a gente tem mais esse espaço que pode ser utilizado de alguma outra maneira, fazer um jardim de inverno aqui em cima, pode se utilizar para fazer mais um sistema coletor de reaproveitamento de água da chuva. E aqui, Camila, eu quero mostrar no detalhe para o pessoal a parte do telhado dessa casa, para eles verem que é um telhado de telha Shingo, como a gente viu lá embaixo na parte das piscinas. Por que isso é importante falar? Porque esse tipo de telhado ele é utilizado para ser feito com uma manta asfáltica. E então ele é um telhado que não dá problema, ele não dá manutenção, ele não causa problemas de vazamento, infiltração. Hoje é o sistema de telhado mais recomendado e que tem a maior durabilidade do mercado. Agora realmente vamos para o dormitório das meninas. Então aqui a gente tem esse quarto infantil, que é muito aconchegante. Olha que legal esse espaço, gente. Ele também integra com aquele espaço de sacada que a gente estava falando agora. Então, você abre aqui, ele integra com a parte externa ali. É um quarto também bem arejado, muito bem iluminado. Um detalhe que pega muito, aquela janela foi deixada propositalmente, porque é onde pega a melhor fachada solar da casa. Então traz bastante iluminação aqui para dentro desse dormitório. E agora, gente, a gente vai seguir para a suíte principal da casa. Então, bora lá.
Então essa é a suíte principal. Como vocês podem ver, aqui ficou bem evidente os detalhes da arquitetura, né? Trazendo essa estrutura de bambu, substituindo as colunas de sustentação. Então a gente tem uma suíte bem ampla, bem grande. Aqui a gente tem um espaço de closet, tá? Foram deixadas 2 janelas aqui para máxima ventilação. Então você tem ventilação aqui e você tem ventilação naquela outra janela. Aqui a gente tem o banheiro da suíte, que é um banheiro também, como vocês podem ver no detalhe, que foi deixado o bambu, a estrutura de madeira aparente, para que realmente traga essa conversação aí com esse conceito de Bali. E aqui fora a gente tem esse espaço com a banheira de hidromassagem. Então você tem a banheira separada do teu banheiro, né? E isso é ótimo, porque tem muitas pessoas que constroem as casas e deixam a banheira dentro do chuveiro, o que não é higiênico e nem funcional, né? E aqui a gente tem mais esse espaço de sacada externa, né? Que funciona muito bem. Camila, acho que é legal a gente mostrar aqui, ó. Então essa parte do telhado aqui, ó. Olha como fica bonito esse detalhe do bambu, né? Misturado com essa alvenaria, a telha shingle foi escolhida justamente nessa cor para contrastar com todos os detalhes da casa, né? E trazer o máximo de coerência. Aqui de cima a gente consegue ter uma vista mais ampla ali do jardim. Lá no final do muro a gente tem então toda a lateral corre essa jardinagem com ciprestes. Basicamente todos os elementos de jardinagem também foram inspirados em plantas da Indonésia. Então essa casa ela é para mim ela é muito mágica, ela conversa bem demais com a nossa querida ilha. E agora, pessoal, eu quero falar um pouco mais sobre esse condomínio aqui, que é o melhor condomínio do Rio Tavares, na minha opinião, tá? Então a gente tem toda essa parte de árvores frutíferas aqui, com esse espaço de jardim muito legal. Aqui não dá para ver direito, porque hoje o dia tá meio nublado, a gente fica com uma vista linda para as montanhas. Aqui a gente tem o primeiro espaço gourmet, com essa área externa de uso, então quando você está usando esse espaço, você consegue usar também essa área externa aqui. Do lado de cá a gente tem essa quadra de tênis, que aí já ganha meu coração, porque eu amo jogar tênis, então aqui já é um diferencial que para mim pesa muito. Seguindo por aqui, a gente então, quando vocês vêm, vocês vão entrar por esse espaço aqui para chegar até o salão de festas. A gente fez o processo reverso. Aqui também a gente tem esse espaço de árvores frutíferas. Aqui é o acesso principal do condomínio, então o condomínio ele é dividido em 2 pedaços. Hoje a gente são 8 casas aqui, 8 casas desse lado da rua, então um total de 16 desse lado, e do outro lado lá a gente tem mais 16 casas. Então o condomínio ele tem um total de 32 unidades. O pessoal que mora desse lado entra por esse portão, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas o pessoal que mora do outro lado acessa por outro portão. Então aqui tem um fluxo de 16 veículos e lá outro fluxo de 16 veículos. É um condomínio muito bem cuidado e vocês vão se surpreender com a infraestrutura desse condomínio. Vamos dar uma olhada agora nessa academia. Então aqui a gente tem esse espaço de academia muito completa, 2 esteiras, a gente tem todo o equipamento de uso. Ali a gente tem esse espaço de tatame também, o pessoal que pratica arte marcial tem até um saco de porrada. Aqui a gente tem esse espaço de sala de jogos, como vocês podem ver. E seguindo por aqui, a gente tem o salão de festas. Como vocês puderam ver nos takes aí, o salão de festas é enorme. Eu acho que deve acomodar todo mundo do condomínio tranquilamente. Aqui a gente tem a continuação dele, né? E aqui a parte de piscina, que inclusive foi reformada toda há pouco tempo. Então a piscina, ela tá novinha. Pega sol o dia todo, né? Outro ponto importante a se falar é que a portaria do condomínio é 24 horas, tá? Então você tem segurança aqui 24 horas por dia. Aqui a gente vai descer. Aqui basicamente é o outro lado do condomínio que eu falei para vocês, que ficam as outras 16 casas. Então, desse lado de cá a gente tem mais 8 e desse outro lado mais 8. E aqui continua a área de lazer do condomínio. Então a gente tem esse quiosque aqui, um espaço de contemplação,
gaúcho que gosta de tomar chimarrão, tem o espaço aqui. A gente tem esse parquinho, então esse espaço de playground, uma quadra de areia para quem gosta de jogar beach tênis e vôlei e o campinho de futebol bem ao lado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa casa, tenham gostado desse condomínio incrível, que é o melhor condomínio aqui da região do Rio Tavares. E deixem nos comentários o que mais gostaram, o que menos gostaram, se comprariam, se não comprariam esse imóvel. E ficou interessado, quer agendar uma visita? Entre em contato no link abaixo.